Você prega o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia? Você não tem medo de anunciar as boas novas do reino? Você fala com vontade sobre a mensagem que um dia mudou a sua vida para sempre? Pois era isso que nós todos, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, deveríamos estar fazendo, anunciando, pregando, levando o Evangelho de Jesus pelos quatro cantos da terra, sem medo, com alegria, com ousadia. É sobre isso que eu quero falar com você no Café com Fé de hoje, segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Houve um homem, dentre tantos outros, mas um aqui em especial, que não teve medo, receio, vergonha ou justificativas para não pregar o Evangelho. Eu estou falando daquele que, talvez depois de Jesus Cristo, é a figura mais importante da história do cristianismo, justamente porque ele disseminou as sementes do reino por onde quer que ele passou. Eu estou falando do apóstolo Paulo. E olha só o que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 9 ao 12, nos relata. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Olha só que interessante. Há algum tempo atrás eu fiquei pensando o seguinte, poxa, por que Paulo tinha tanta coragem, tanta ousadia para poder cumprir o seu propósito, realizar a missão que o Senhor lhe incumbiu? E nós aqui muitas vezes ficamos aquela coisa, sabe? Água de salsicha, ficamos mornos. E não podemos esquecer que Deus vomita os mornos, conforme está escrito no Apocalipse. Por que Paulo tinha tanto sangue nos olhos para levar a mensagem do reino? E nós hoje, com tantas opções, tanta tecnologia, para pensar. Hoje nós podemos pregar o Evangelho para o mundo todo. Temos um celular na mão. E Paulo fez bem mais do que a gente, só com um cavalo, para poder andar por aí. Então por que nós, com tanta tecnologia, tantos recursos, tantas facilidades em comparação à época de Paulo, não fazemos metade do que ele fez? Às vezes não queremos nos expor, não queremos esquentar a cabeça. Não vou pregar o Evangelho não, porque nem todo mundo vai aceitar, vai gostar. Então a gente fica preocupado com a nossa própria vidinha. Essa é a verdade. E aí o Espírito Santo me deu uma resposta do porquê, que Paulo tinha
tanta mais ousadia do que a gente. Qual que era o segredo de Paulo? O segredo de Paulo, meu irmão, minha irmã, é que Paulo não fazia as coisas da própria cabeça. Ou, em outras palavras, Paulo não fazia o que ele fazia mediante a sua própria força. O que eu quero dizer? Perceba, nós acabamos de ler que Deus falava diretamente com Paulo. Como nesta passagem que o Senhor falou com o apóstolo através de uma visão. Paulo, não tenha medo. Paulo, vai para cima. Ninguém vai te fazer mal, não. Ninguém toca um fio de cabelo seu se eu não permitir. E eu tenho muita gente para poder salvar nesta cidade, Paulo. Então vá, eu estou contigo. E Paulo foi. Foi e ficou ali 1 ano e pouco ensinando a palavra de Deus para as pessoas. O nosso problema é que hoje em dia nós temos muitos métodos, muitas ideias bacanas, muitos aparatos, ferramentas, tecnologia, mas não temos uma visão de Deus como Paulo teve. E aí, como disse um herói da fé chamado E.M. Bounds, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Se nós tivéssemos uma visão de Deus, eu tenho certeza que nós também agiríamos com ousadia como Paulo agiu. Mas como ter a visão de Deus? Paulo é Paulo, né? Ele viu Deus porque ele era Paulo. Negativo. Tiago escreveu na sua epístola: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então Tiago coloca Elias como um ser humano como qualquer outro. Estamos falando do profeta que fez fogo cair do céu, hein? Paulo também é igual a gente, carne e osso, ser humano. Ele não tem ali um dom superior ou especial. Sabe o que tem diferente em Paulo? É isso que nós falamos, essa busca pela visão de Deus. Se nós buscássemos ao Senhor também com afinco, nós o acharíamos. Se nós agíssemos como se nada mais importasse, a não ser o reino, como aquele homem que vendeu tudo o que tinha por conta do tesouro escondido no campo, nós também veríamos a Deus como Paulo viu. E perceba, Deus não desceu do céu e conversou ali cara a cara com Paulo. Não, Deus falou com o apóstolo através de uma visão. Deus continua falando conosco hoje, em 2026. Só que muita gente fica esperando aquelas cenas de Hollywood, de Deus abrir o céu e falar com uma voz grave: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Mas Deus fala conosco através de sonhos, através de pessoas, através da palavra dele. Deus continua falando. Mas e nós estamos buscando? Estamos falando como o profeta Samuel: Senhor, o seu servo está aqui, pode falar. Estou com os ouvidos abertos. Ou como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos disponíveis? Ou estamos muito ocupados com a nossa rotina, como os povos nos dias de Noé, comendo, bebendo, ou seja, fazendo coisas lícitas, bacanas, só que uma vez que estamos consumidos por elas, aí se tornam pedras de tropeço, não é mesmo? Portanto, meu irmão, minha irmã, Paulo aqui estava em Corinto e Deus falou para ele: Paulo, pode ir, cara. Vai lá, faz a sua obra, a sua missão, porque eu tenho gente para salvar nessa cidade. Deus também tem pessoas que Ele quer salvar através da sua vida, onde você está inserido, na sua cidade, no seu trabalho, na sua faculdade.
Não abra mão de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você desde antes de você nascer. Ah, mas eu não tenho forças, eu não tenho coragem. Busque a Deus. O segredo de Paulo não é que Paulo era o cara, não. É porque ele buscava em Deus a sua energia, a sua força. Busque também nessa mesma fonte. Porque essa mesma fonte, a fonte de água viva, está disponível para nós também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se você foi abençoado, edificado com essa mensagem de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida e compartilhe com alguém, porque isso ajuda a fazer essa palavra do Senhor ser espalhada e mais pessoas serem abençoadas como você foi. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.